Imagine que você liga para sua filha hoje à tarde. Vocês conversam sobre política, sobre o que está acontecendo no país, sobre aquela notícia que você viu de manhã. Ou então você abre o WhatsApp e manda uma mensagem no grupo dos aposentados dizendo que não concorda com o governo. Uma coisa simples, corriqueira, o tipo de coisa que qualquer pessoa faz dezenas de vezes por semana. Agora me responda com honestidade, você tem certeza de que ninguém mais está ouvindo essa conversa? Por que o que o governo Lula colocou em funcionamento recentemente muda a resposta para essa pergunta de uma vez por todas? E o que me preocupa de verdade não é teoria da conspiração, não é especulação, não é achismo. É um documento oficial. Eu vou mostrar para você. Eu sei que você está cansado de política. Eu entendo isso. Você quer viver em paz, ver os netos crescerem, receber a aposentadoria no prazo certo, dormir sem preocupação. Eu entendo completamente. É exatamente por isso que estou fazendo isso agora, porque o que está acontecendo afeta diretamente essa vida tranquila que você quer ter. Não é abstrato. Não é coisa de analista político em Brasília. É sobre você, sobre o seu telefone, sobre o seu dinheiro, sobre a sua liberdade de dizer o que pensa. Você se lembra quando as câmeras de vigilância começaram a aparecer em cada esquina das cidades brasileiras? O argumento era sempre o mesmo: é para sua segurança, é para combater o crime, é para proteger você e a sua família. E depois descobrimos que essas mesmas câmeras foram usadas para monitorar manifestantes em 2013. Você lembra disso? Pois bem, o que aconteceu agora é o passo seguinte. E é um passo muito maior. O telefone que você carrega no bolso, as mensagens que você troca no WhatsApp, a conversa que você tem com o vizinho sobre o que acha do governo, tudo isso existe no espaço digital. Tudo isso deixa rastro. E agora o governo Lula criou um instrumento que une todas as estruturas federais de segurança em uma única rede criptografada. Todas elas. A Polícia Federal. O Exército. A Inteligência. Todas juntas, ao mesmo tempo, em uma única infraestrutura. Criptografada. De você. E sabe quanto custou construir essa rede? Os números oficiais não foram publicados. Simplesmente não foram. O dinheiro saiu, a obra foi feita, e o relatório de gastos não existe para o cidadão comum consultar. Esse é o seu dinheiro. São os seus impostos. É a sua aposentadoria, que foi cortada em 2019 e que até hoje não voltou ao que deveria ser. E você não tem o direito de perguntar em que exatamente esse dinheiro foi gasto. Daqui a pouco eu vou te contar sobre um número que me impressionou quando eu vi. 74% dos brasileiros. Guarda esse número. Porque o governo fez de tudo para que você não soubesse disso. Então vamos ao que aconteceu de fato. O governo Lula lançou oficialmente o que eles chamam de rede de comunicação única e criptografada para as forças de segurança. O objetivo declarado é integrar os órgãos de segurança para combater o crime organizado. Dois grupos são citados nominalmente: o primeiro comando da capital e a família do vinho. Parece razoável, não é? Quem vai ser contra combater bandido? Mas o diabo está nos detalhes. E nesses detalhes tem algo que vai te fazer pensar duas vezes. Essa rede abrange todos os órgãos federais de segurança ao mesmo tempo. Não é um ministério. Não é uma delegacia. É tudo junto, uma infraestrutura única que não existia assim em nenhum momento da história do Brasil, escala sem precedente. Um centro. Uma gestão. E criptografia total, o que significa zero controle externo. Agora vem aquele número que eu prometi. Uma pesquisa mostrou que 59% dos brasileiros apoiam a classificação do PCC e da família do vinho como organizações terroristas. Tudo bem, o governo diz que está combatendo o crime e a população apoia. Parece coerente. Mas espera. A mesma pesquisa mostrou que 74% dos brasileiros rejeitam o projeto de lei específico sobre terrorismo que esse mesmo governo propôs. 74%. Isso é 3 em cada 4 pessoas na sua rua, no seu prédio, na sua cidade. Você entende o que isso significa? As pessoas querem combater o crime,
mas não confiam no instrumento que Lula está oferecendo. E aí vem a pergunta que não sai da minha cabeça: se 74% são contra, por que a rede foi lançada mesmo assim? Quem tomou essa decisão? E, mais importante, a quem ela interessa? Juristas respeitados, ex-oficiais das Forças Armadas, parlamentares de diferentes partidos dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Uma rede criptografada que une todos os órgãos de segurança sem controle parlamentar elimina completamente qualquer fiscalização externa sobre o que os agentes do Estado estão fazendo. Elimina completamente. Nenhum deputado pode verificar o que acontece dentro dessa rede. Nenhum jornalista. Nenhum cidadão. Você não pode. E sabe o que me assusta mais do que a própria rede? O que aconteceu com ferramentas parecidas em outros países. Vou te contar agora. Vamos falar da Venezuela. Eu sei que você já ouviu essa comparação antes e talvez esteja cansado dela. Mas eu peço que você não descarte. Porque não é retórica, é cronologia. Em 2007, Chávez criou um sistema unificado de comunicação para as forças de segurança. Oficialmente, era contra narcotraficantes e grupos colombianos armados. 3 anos depois, esse sistema estava sendo usado para monitorar políticos da oposição. 5 anos depois, para vigiar jornalistas. Hoje na Venezuela não existem veículos de comunicação independentes de verdade. Não existe oposição real com capacidade de disputar poder. Isso não é opinião. São fatos documentados. Agora a pergunta honesta: quem se beneficia de uma rede que não pode ser auditada? Não é o policial de rua, ele já tinha rádio. Não é o soldado, o exército já tinha comunicação protegida. Quem se beneficia é quem está no topo dessa pirâmide. Quem tem acesso a tudo ao mesmo tempo. E quem é isso? O Poder Executivo. O governo Lula. E o que está sendo escondido? Lembra da contradição? 59% a favor do combate ao terrorismo, 74% contra a lei específica. Essa contradição não é acidente. É um sinal. As pessoas estão dizendo: queremos segurança, mas não ao preço da nossa liberdade. Elas sentem instintivamente que tem algo errado. E o governo não explica essa contradição. Ele a ignora. Por quê? Porque se você começar a fazer as perguntas certas, vai ficar evidente que essa lei não foi escrita contra o PCC. Foi escrita contra você. O que significa escrita contra você na prática? Pensa nesse cenário. Você é aposentado, você participou das manifestações de 8 de janeiro de 2023. Ou simplesmente estava por perto. Ou mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que entendia os protestantes. Agora, na rede criptografada unificada, existe o seu número de telefone, o seu endereço, os seus contatos. Sem fiscalização parlamentar. Sem advogado que possa exigir ver um mandado judicial. Porque tudo está criptografado. De você. Deixa eu te contar uma história. Não de uma pessoa específica, mas de uma situação típica que já está acontecendo com milhares de brasileiros. Dona Maria, 67 anos, mora em São Paulo. Ela participa de um grupo de aposentados no WhatsApp. Eles discutem política, compartilham notícias, às vezes criticam o governo. Hoje isso é uma conversa privada. Amanhã, com uma rede criptografada que une todos os agentes de segurança sem controle parlamentar, quem garante que essa conversa continua sendo privada? Ninguém. Absolutamente ninguém. Segundo cenário. O governo diz que a rede serve para combater o crime organizado. O PCC se financia através de transações ilegais. Portanto, é lógico que o próximo passo seja o controle sobre fluxos financeiros. Esse próximo passo já está sendo discutido no Brasil. O que isso significa para você? Significa que as suas operações bancárias, a transferência que você faz para o neto no aniversário, o pagamento do remédio do mês, o saque da aposentadoria, tudo isso pode acabar dentro dessa mesma rede criptografada. Sem o seu conhecimento. Sem o seu consentimento. Terceiro cenário.
E esse diz respeito a qualquer pessoa que esteja acompanhando o que está acontecendo no país. Você assiste a conteúdo político. Você tem opinião. Você compartilha o que pensa. Isso é normal, isso é democracia. Mas em um país onde as forças de segurança estão unidas em uma rede única sem mecanismos de controle externo, a fronteira entre eu estou criticando o governo e eu represento uma ameaça à segurança se torna muito tênue. Quem traça essa linha? Não é o judiciário. Não é o Congresso. É quem tem acesso à rede. E tem mais uma coisa que me pesa quando penso nisso. Os seus netos. Eles participam de manifestações? São ativos nas redes sociais? Criticam o poder? Hoje isso é juventude e coragem. Amanhã, com essa rede funcionando sem mecanismos de fiscalização, isso pode se tornar motivo para uma conversa preventiva com estruturas federais. Você acha que estou exagerando? Na Venezuela também achavam que era exagero. Mas existe um caminho diferente. Existe um cenário onde isso pode ser contido. Vamos chamá-lo de controle democrático. O Congresso aprova emendas que obrigam o governo a criar um órgão independente com poder real de fiscalização sobre essa rede. Com acesso garantido por lei, com relatórios públicos, com mandatos fixos para os fiscalizadores, sem possibilidade de demissão por pressão política. Isso existe em outros países. Funciona. A Alemanha tem um modelo assim para os serviços de inteligência. O Reino Unido também. Não é utopia, é escolha política. Nesse cenário, a rede pode até cumprir o que promete, integrar forças de segurança para combater o crime organizado de forma mais eficiente, com transparência suficiente para que o cidadão saiba que o instrumento está sendo usado para o fim que foi declarado. 74% dos brasileiros não são contra combater o crime. São contra a ausência de controle. Essa distinção importa muito. O segundo cenário é o que eu chamo de expansão silenciosa. Sem emendas, sem fiscalização, sem pressão pública suficiente, a rede cresce. Novos órgãos são integrados. Novas bases de dados são conectadas. O sistema que começou como ferramenta contra o PCC passa a incluir dados tributários, dados de saúde, histórico de navegação. Não de uma vez, não com anúncio, mas aos poucos, decreto por decreto, portaria por portaria. Cada passo individualmente parece razoável. O conjunto, olhando de fora, é outra coisa completamente. Esse processo tem um nome técnico nas ciências políticas. Chama-se expansão burocrática incremental. E ele é muito mais comum do que golpes dramáticos. Não acontece com tanques na rua. Acontece com assinaturas em documentos que ninguém leu. O terceiro cenário é o que nenhum de nós quer imaginar, mas que a história recente de países vizinhos torna impossível de ignorar. É o cenário onde a rede se torna o espinho dorsal de um sistema de controle político. Onde a definição de ameaça à segurança nacional se expande gradualmente para incluir oposição organizada, imprensa crítica, movimentos sociais, grupos religiosos que discordam de políticas públicas. Onde a criptografia que deveria proteger o Estado de criminosos passa a proteger o Estado de você. Esse cenário não requer má fé de uma única pessoa. Requer apenas a ausência de limites claros e de mecanismos de controle que funcionem de verdade. Sistemas sem freios não precisam de vilões para produzir resultados que ninguém queria. E é aqui que eu preciso ser honesto com você sobre o que pode ser feito. Não existe solução mágica. Não existe um botão para apertar. O que existe é pressão pública sustentada, parlamentares que recebem demandas claras dos seus eleitores, organizações da sociedade civil que monitoram e denunciam, jornalismo que faz as perguntas que o governo prefere não responder, e cidadãos que se recusam a aceitar que, é para sua segurança, é resposta suficiente para qualquer coisa. Você tem mais de 50 anos. Você viveu a ditadura militar, ou cresceu ouvindo de perto de quem viveu. Você sabe como começa. Não com um decreto dizendo a partir de hoje não há mais liberdade. Começa com uma rede de comunicação para os militares. Com uma lei de segurança nacional que soa razoável. Com a promessa de que é tudo para proteger você. E eu fico pensando, qual é o momento em que as pessoas deveriam ter dito não?
Qual era o ponto onde ainda era possível mudar o rumo sem grande custo? Essa pergunta não tem resposta fácil. Mas eu tenho quase certeza de que, olhando para trás, a resposta raramente é deveríamos ter esperado mais. 74% dos brasileiros já sentiram que algo está errado com esse instrumento específico. Essa intuição coletiva vale alguma coisa. Vale muita coisa. A questão é o que fazemos com ela agora, enquanto ainda estamos no momento em que fazer algo é possível.